Estamos ao vivo, 19h59, 1 minuto de antecedência. Estamos aqui ao vivo em mais uma live do Mentalidade Experience. Essa live, ela é um oferecimento do Mentalidade Experience, que é um evento presencial que vai acontecer dia 21 deste mês de junho, às vezes eu confundo junho com julho, e vai ser espetacular. Nós estamos preparando algo para impactar a sua vida, para que você tenha uma experiência com Deus, uma experiência onde você olhe para dentro de você, né? Hoje nós vamos receber aqui alguém muito especial. Nosso convidado de hoje é ilustre. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Ele chegou há pouco tempo na minha vida, mas ele já tem uma grande contribuição. Então, 20 horas agora, 8 horas em ponto. Vamos aguardar aqui um minutinho, rapidinho aqui, para que as pessoas cheguem até a live. E eu quero pedir para você, manda um aviãozinho aí, chama as pessoas para ouvir aqui o testemunho do nosso convidado de hoje, né? É muito importante que você pare para ouvir, que você pare para participar dessa conversa. Seja ativo aqui, pergunte, compartilhe. É importante, é uma oportunidade, é uma conversa diferente, num local diferente. Aproveita, esteja com a gente, continua com a gente, tá? Envie essa live para quem precisa assistir. Me ligando aqui. Então, esse é o meu pedido e o meu convite para você. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós estamos colocando aqui, semana após semana, testemunhos do que Deus fez na vida das pessoas. Nós já tivemos aqui o Anderson Fernandes com a gente, que falou da vida dele, falou de percalços, né? A gente vê hoje como ele está, né? Mas a gente não viu o que ele passou. Depois veio o Paulo Negrão falando de frustração, de uma questão muito forte na vida dele. Depois nós tivemos aqui o José Lima falando de uma libertação de vício muito forte também, muito poderosa. Nós tivemos aqui o MDS Rapper, que é o Bruno Ítalo, também com questão de drogas, né, de químicos na sua vida, aonde ele conseguiu se libertar. Ele tem um talento muito poderoso no que ele faz. Depois nós tivemos a Natália Lima, que é a esposa do José. Na entrevista do José, ela ficou em evidência porque a forma com que Deus usou ela, a paciência que Deus deu, a perseverança que Deus deu, né? As pessoas que Ele colocou no lugar dela no momento certo ajudaram ela a alavancar, a salvar, na verdade, essa palavra, salvar a família, né? O Senhor, ele capacita, o Senhor, ele abençoa, o Senhor, ele entrega nas suas mãos o que você busca. Então nós temos que buscar, não é verdade? Enfim, depois nós tivemos a Gabriela Rigotti ontem com a Júlia. Também eu falei um pouquinho fiz uma live aqui com a minha esposa. Foi de uma forma adaptada, mas nós conseguimos falar. E nós estamos deixando essas lives gravadas. Nós também estamos colocando elas no YouTube, tá? Para quem está nos grupos aí, estão recebendo os links do YouTube dessas lives gravadas. Demora alguns diazinhos para eu resolver isso, né? Atualizar, mas todos têm também aqui no Instagram e no YouTube, tá bom? Ao vivo, só no Instagram com a gente. Então, tá chegando o pessoal aqui, deixa eu conversar com o pessoal aqui, deixa eu ver quem chegou aqui. Olha só, Rian, o nosso convidado já tá aqui, já vou falar o nome dele, a Cris, a Joelisa, minha esposa querida, tá aqui, o Dinho tá aqui, boa noite, Dinho, ansiosa para ver essa live, Natália Lima tá aqui, Antônia, minha mãe, tá aqui, Paulo Negrão tá aqui, maravilha, Adrilene tá aqui também,
Oi para todo mundo. Ó, quem mais aqui? Elaine Matias tá aqui. Raquel Lima, tá aqui a Raquel, da nossa célula. Que bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Continuem aqui, eu vou repetir o que eu falei no começo. Mandem aviãozinho e compartilha essa live com todo mundo que você puder, porque hoje nós vamos ouvir algo que vai edificar a minha vida, a sua vida, e vamos aprender juntos aqui, né? Antes de chamar aqui o nosso convidado, eu vou chamar aqui um meu irmão, meu amigo, para me ajudar nessa live, né? Nós juntos vamos aqui falar com o nosso convidado e eu vou... A gente vai seguindo aqui. Paulo Negrão já vai entrar aqui com a gente para falar com o nosso convidado também, tá? Não vai ficar só na minha responsabilidade tudo isso. Então, seja bem-vindo, Paulo Negrão. Dá um oi para o pessoal, fique à vontade e boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá aprender um pouquinho mais hoje, né? Hoje, mais um convidado especial aí com uma história impactante, aí, uma história extraordinária para contar para a gente, para contribuir. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com esse convidado. Que maravilha, que maravilha. Olha só que legal, que bênção. Então vamos lá. Esse convidado de hoje, né, eu acho que a maioria aqui já está sabendo, ele é um convidado ilustre, ele é psicólogo, pastor e é o nosso pastor, o pastor Lucas Busato. Deixa eu chamar ele aqui. Onde ele está? Ele sumiu aqui da minha solicitação. Ah, não, tá aqui, não. Paulo tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu anunciei ele e ele não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se ele está aqui. Vou chamá-lo. Ao vivo? É ao vivo, gente. Deixa eu convidar aqui. Lucas, convidei você. Só aceitar e você vai entrar aqui com a gente, tá bom? Ó, aparecendo aqui o Lucas Busato, nosso pastor. Muito boa noite. Pastor. Graça e paz. Fique à Graça e vontade. paz. Que beleza, João, obrigado aí pelo convite. Eu que me sinto honrado de estar aqui com vocês. Paulo, meu amigo, obrigado aí. Que bom ver vocês. Eu espero poder contribuir de alguma forma, que a gente possa crescer juntos nesse tempo aí. Eu acho que tudo isso que tem acontecido tem sido muito oportuno, conhecer a história aí um pouquinho de cada pessoa, um testemunho, uma caminhada, uma jornada. E isso nos ajuda a crescer e avançar ainda mais em Cristo. E eu acho que isso é fundamental, isso é muito especial. E é mais legal ainda porque a gente conhece essas pessoas de perto. Então, não é nada fake. A gente vê Deus trabalhando, a gente vê Deus fazendo muitas coisas. E glória a Deus por isso, que alegria e um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que maravilha. Isso me fez lembrar de uma coisa lá do meu passado, na igreja, quando eu aceitei Jesus na década de 90, lá, a gente tinha um momento de testemunho na igreja antigamente, né? Varia também de cada local, né? A organização do culto, mas sempre chamavam alguém para dar um testemunho, para falar alguma coisa. E hoje, com o dinamismo que tá, nem sempre dá tempo de tudo isso, né? A nossa igreja é uma coisa muito bacana que tem, que eu admiro muito. Acaba o culto, todo mundo fica lá, né? Ninguém vai embora. Fecha as portas da igreja, o povo fica batendo papo lá, né? Enfim, e isso é muito bacana. Mas mesmo assim, ainda muitas pessoas não conhecem as histórias umas das outras, né? Então, Deus colocou isso no meu coração de puxar um pouquinho disso, e é uma honra receber aqui o nosso pastor, o nosso líder espiritual, que é um homem de Deus consagrado e passou por várias situações difíceis para estar aqui, né? Enfim, eu vou deixar o Paulo falar também com o pastor. Paulo, fique à vontade, né? E a gente já vai começar a ouvir a história do pastor. Obrigado, João. Obrigado, pastor, por ter aceitado o convite. E eu quero convidar você que está nos assistindo a compartilhar essa live aí com mais 3 pessoas. Aperta no aviãozinho aqui. Compartilha com mais 3 pessoas. Vamos alcançar o maior número de pessoas essa noite. E não esquece de separar papel e caneta aí para anotar, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa hoje. Amém. Tá bom, João? Tá contigo.
Maravilha. Ó, eu tô compartilhando aqui. Mandei para três. Boa. Mandei para as três. Olha, chegando aqui a P. Marques, Simone, Larissa, Gustavo tá aqui. Que bom você aqui, Gustavo. Elias. Elias, maravilha, maravilha. Bom ter vocês aqui, pessoal. É o seguinte, essa live tem a intenção de explorar um pouquinho a história do nosso convidado, né? Então, nós temos aqui três blocos simples, né? É só para ter uma organização, mas o pastor vai ficar à vontade para falar o que Deus colocar no seu coração, tá, pastor Lucas? E o primeiro ponto o primeiro bloco chama-se Momento no Deserto. Então, eu gostaria que, antes de você falar, né, do momento do deserto, eu vou explicar melhor. O momento do deserto é um momento que foi difícil, um momento assim de prova mesmo do seu passado. Pode ser lá de trás, pode ser por agora, enfim, aonde você possa buscar isso na sua memória, e foi um momento muito difícil que você passou para você compartilhar com a gente. Mas antes de você falar isso, você pode falar também sobre você, quem é você, para quem não te conhece, né? Para quem tá vendo, vai ver essa live gravada, muitas pessoas veem a live gravada, depois ela vai para o YouTube também, enfim, então fique à vontade. Muito bom. Deixa eu me apresentar então um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Busato, eu estou caminhando com Jesus já tem mais ou menos uns 15 anos. Peraí. Tem uns caras aqui, mobilete, você conhece, Paulo? Tá certo. Estou caminhando com Cristo aí tem mais ou menos uns 15 anos. Sou casado com a minha esposa maravilhosa, Gabi. Tenho uma filha linda agora, com 4 meses, a Liz. E nós temos caminhado aí, agora servindo como pastores na comunidade Alcançar. Como pastores estamos há 2 anos, mas nós temos uma longa jornada aí com a comunidade Alcançar. Pastor René, que é o meu grande discipulador, meu grande amigo, que tem sempre me impulsionado, me levando aí para cima, para aquilo que Deus tem para minha vida. E eu sei que nós vamos caminhar sempre juntos nisso, né? Porque estamos aqui realmente para motivar e fazer todo mundo crescer. Também sou psicólogo, embora quem me conhece um pouquinho sabe que eu já passei para vários caminhos, mas melhor falando, estou como psicólogo neste momento, mas eu costumo brincar e falar para o pessoal assim que eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Então, no centro da vontade dele é o melhor lugar, e eu entendo que Deus realmente tem colocado a minha vida, a vida da minha família nesse momento em ministério, em amor, para cuidar de pessoas, e é isso que eu amo fazer, que é realmente cuidar de pessoas. Entendo que isso é o ministério que Deus estabeleceu para a minha vida e tenho trilhado e caminhado em cima disso já aí desde quando eu me conheço por cristão. Então, depois eu até conto melhor um pouquinho aí essa questão da minha conversão, João. Agora, eu não sei, vocês me sentiram apresentado? Sim, sim. Sim, muito bem apresentável. Por sinal, uma coisa que me admira muito em você é a sua forma de colocar as palavras. As suas pregações são claras, a sua comunicação é direta, é clara, né? E parabéns por isso, né? Muito, muito, muito direta, sincera e clara a mensagem que você passa. Olha, eu só vou fazer um adendo aqui. As pessoas estão colocando várias mensagens aqui de carinho. O pastor Lucas, grande amigo, um grande homem de Deus. Pastor Lucas, uma bênção. Amo ouvir as pregações do pastor Lucas. E muito bem apresentado, a Júlia colocou aqui. Glória a Deus. Para quem tem curiosidade, estou com 30 anos, então estou caminhando aí já nesse tempo com Deus. Agora, João, você tocou num ponto ali a respeito de deserto. Você sabe que, na verdade, desde quando eu me converti, eu sei que tem muitas pessoas que passam por N desertos, né? E cada um tem ali o seu deserto para enfrentar, a sua situação para enfrentar. Mas eu sempre me vi numa posição, assim, até ministerialmente falando, dentro da igreja, nessa vida de crente, mesmo eu sempre me vi numa posição até privilegiada, porque eu vi que muitas pessoas, né, nessa caminhada passam por diversas dificuldades, por diversas situações, e eu ficava até falando, Deus, acho que eu sou privilegiado, porque nem tantas coisas, ou não uma coisa ruim tem chegado assim para mim de uma forma que
isso me desabone, quer dizer, isso desabone um pouco a história de Cristo na minha vida, muito pelo contrário. Embora a gente sabe que a caminhada cristã, ela é bem desafiadora, ela tem seus momentos de altos e baixos, ela tem seus momentos ali de tropeços, graças a Deus, assim, eu nunca parei para ter aquele pensamento assim, vou desistir, vou parar com tudo porque está muito difícil, está muito isso. Eu acho que mesmo em meio a tantas situações que eu fui vivendo, isso estava muito claro dentro do meu coração que não tinha um outro lugar para ir, senão para Deus, para os braços assim de Deus mesmo. Então, isso me manteve muito firme no que Deus tinha para a minha vida. Diante de tudo isso, lógico, a gente não está isento de problemas, de situações, enfim, qualquer coisa do tipo, a gente não está nem blindado com algumas coisas, embora a gente sabe que Deus, em sua infinita graça, nos cobre com amor, com muitas coisas, bênçãos celestiais mesmo, a gente não está podendo dizer assim, estou livre de qualquer coisa. Não, o sol nasce para o bom e para o mal, para o justo e para o ímpio. O dia mal chega para todo mundo, as aflições chegam para todo mundo. O ponto é, né, se eu ainda vou permanecer com os meus olhos em Cristo ou não. Então esse é o maior desafio que nós temos, né, que é permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, independente dos desertos, porque o deserto vem muitas vezes para quê? Para ensinar, para trazer, peraí, deixa eu ver o que eu aprendi nesse tempo de aflição. E esse é um grande desafio que nós temos, o que aprender e como aprender com o deserto. Então, parando para pensar, talvez assim, quando você me faz essa questão, o que vem bem latente assim dentro de mim, na minha mente, é uma coisa recente, até aconteceu isso em 2023, foi quando nós perdemos a nossa primeira gestação. Eu acho que, assim, foi um dos momentos mais desafiador da minha vida enquanto pessoa mesmo, porque nós tínhamos em cima daquilo construído um sonho, construído expectativa, construindo expectativa até em outras pessoas, nos nossos familiares. Tudo isso gerou para nós aquele gostinho do tipo, nossa, que legal, tá chegando novidade de vida, tá chegando algo novo. E quando nessa nossa expectativa, ali logo nos primeiros meses de gestação, a gente descobre que a gestação ela não foi adiante, aí começa a chegar um peso, começa a chegar uma situação que você fala, e agora? Porque, na verdade, quando nós tivemos um primeiro sustinho assim, foi numa consulta com a doutora, fez ultrassom e tal, e ela falou assim, olha, ainda não consegui captar aqui os batimentos cardíacos. Aquilo soou para nós, naquele momento, de uma forma como se fosse realmente uma bomba, mas num primeiro momento, o que saiu da minha boca para a médica falou assim, doutora, mas eu falei assim, mas a vida, eu comecei a declarar mesmo, mas dentro de mim o negócio me tomou de uma forma, de uma proporção tão grande, e que parece que naquele momento caiu por terra, que Deus ali naquele momento desaparece, parece que você ficou numa nebulosidade, você fala, e agora? E a sensação foi essa, a gente tinha esse susto em uma semana, e em uma semana depois nós teríamos de fato o resultado, se aquilo era concreto ou não. E meu, essa uma semana, fala, meu, foi a pior semana da minha vida, porque você tava com aquela angústia do tipo, e aí, de um outro lado você tava, não, mas Deus promete vida, Deus promete bens, Deus tem plano de vida para nós, para nos fazer prosperar, Deus tem herança, filhos são heranças, e a gente começa agora a se apegar de um outro lado em Bíblia, a gente começa a pegar em promessas de Deus, e a gente fica nessa dualidade, do tipo, meu, e aí, fé... Ou e aí, vamos ficar com a notícia. No meio de tudo isso, embora isso pra gente chegou como uma bomba, a gente decidiu ficar com fé. A gente continuou orando e declarando vida, continuou orando e declarando as promessas de Deus em toda essa situação, mas quando a gente teve uma notícia uma semana depois, a notícia foi a das piores que a gente recebeu na vida, que foi, olha, infelizmente realmente não tem um batimento cardíaco, aconteceu de ter um aborto retido, que é quando o corpo não consegue expelir, né? Ele está ali, então vai precisar fazer um procedimento para a retirada. E aí, meu, isso daí foi terrível pra gente, porque é uma notícia que vocês enquanto pai, sabe, né, o quanto vocês anseiam, desejam, amam, já começa a amar sem nascer, tipo, você já começa a sonhar, amar e tá ali tentando desenhar alguma coisa em cima daquilo que Deus está desenhando com você, aí aquilo pegou de fato, e a gente passou um processo bem delicado, porque a minha esposa ela não conseguiu naturalmente ter um aborto espontâneo, então precisou aguardar 40 dias,
E nesse processo de 40 dias para fazer esse procedimento para retirada, foi aquele procedimento. Mas, meu, estou carregando algo e a gente está vivendo com aquela situação. Então foi muito, muito desafiador isso para a gente, né? Não nos abalou em Cristo. Lógico, a gente estava muito bem firmado na palavra de Deus, muito bem firmado naquilo que Deus tinha para nós. Não nos abala, mas nos coloca, às vezes, indagações, coloca certas coisas dentro da gente que a gente fala, Deus, e aí? A gente tá aqui, deixa eu ver, peraí, será que eu tô pecando? Será que eu tô, o que eu fiz de errado? E a gente começa a querer achar culpados em toda essa situação. Quando, na verdade, a gente já sabe quem é o culpado de toda a situação ruim, né? Mas a gente fica ali se julgando em tudo isso. Mas, no meio de tudo isso, João, Paulo, pessoal que está assistindo, o que mais me pega em tudo isso, ainda que com a notícia ruim, eu tinha, na época, na escala, eu estava para fazer o louvor. E eu me lembro que nesse dia de fazer o louvor, eu já estava com a notícia, eu estava muito triste, minha alma estava assim, por dentro estava muito abatido. E eu falei, não, eu vou passar a escala. Eu vou pedir para alguém assumir, vou passar. E aí, naquele momento, é como se Deus só dentro de mim, o Espírito Santo falasse comigo assim, mas você só adora no dia bom? E pega, né, nesse sentido, aí você fala, beleza. Aí o que que eu fui? Eu fui para o ensaio, o pessoal já estava sabendo da notícia ali também. A igreja amou a gente, a igreja abraçou, a gente recebeu cesta, a gente recebeu. A igreja, a nossa igreja, louvado seja Deus por isso, é uma igreja que sabe amar, é uma igreja que está perto. E a gente foi muito amado, muito abraçado. Mas quando você se coloca agora, meu, nessa posição, eu tô aqui, eu tô como pastor, eu tô como agora um ministro de louvor, e eu não posso jogar para a igreja ou para o povo aquilo que a minha alma está sentindo. Eu tenho que viver aquilo que a palavra diz ao meu respeito e eu tenho que declarar e levar para a igreja aquilo que a palavra de Deus diz a respeito delas. Não é sobre mim, sobre o meu eu. E aí, naquela semana me deparo com uma frase, né, que dizia assim: o único lugar que nós vamos conseguir adorar a Deus em meio à tristeza, em meio às dificuldades, é aqui na terra. Porque lá no céu não vai mais ter isso. Então, a única oportunidade que nós temos para adorar a Deus em meio à tristeza, tribulação, dias ruins, tempo de deserto, é aqui na terra. Eu falei, então, Deus, eu vou para esse culto e eu quero te adorar, mesmo em meio aos dias ruins. E eu fiz essa oração e fui. E naquele dia eu montei minha playlist, né, do dia do culto, foi tudo assim, cantando Deus é bom, cantando a bondade de Deus, a tua bondade me seguirá, e cantando só coisas a respeito de quem Deus é, porque aquilo que ele faz ou não pela minha vida não determina quem ele é ou quem eu sou. Aquilo que ele já fez, sim. Então, eu me apeguei a isso, falei, Deus, você é muito bom, me salvou, me transformou, me tirou de um lamaçal de pecado, de um tempo de trevas, me transportou para essa maravilhosa luz, e independente do que está acontecendo, do que vai acontecer, eu não vou fazer ou adorar o Senhor por aquilo que o Senhor pode ou não fazer. Eu vou adorar e continuar servindo o Senhor por aquilo que o Senhor é. E nisso a gente seguiu e caminhou. E aí, talvez seria assim, em poucas palavras, dizer esse, eu acho que foi o maior deserto que a gente passou, porque é o que vem latente. Se você perguntar qual foi o tempo mais difícil, cara, eu já passei por tantos, mas a sensação de perder algo que você sonha, deseja, tá ali, isso foi terrível. Uau! Uma coisa que me marcou, desculpa, eu vou falar, mas é até Pode? estranho falar assim, mas você teve 40 dias no deserto, literalmente. Literalmente. E que deserto. Diga-se de passagem. Enfim, a Júlia, a minha Julisa, minha esposa, colocou aqui, escreveu aqui uma coisa que realmente me veio aqui, um posicionamento. Posicionamento, enfim, é tudo, né? Me fala um pouco mais sobre posicionamento. Eu não sei, é difícil você ver alguém com uma postura de conseguir, talvez, não sei se é por estar na frente da igreja, porque talvez quando você tem uma responsabilidade muito forte, isso também te puxa, né? Eu estou vendo aqui por mim mesmo, que assumi uma Uhum. responsabilidade aqui, e isso tem me puxado e tem me abençoado muito.
né? Sim. Estou falando até desse projeto recente aqui do Mentalidade Experience, das lives e de tudo. Mas você vem de uma jornada de anos na igreja, sendo lapidado, e você teve esse baque num momento que você já estava ali como ministro, e talvez, eu acredito que isso te ajudou bastante, né? Mas fala um pouco mais sobre isso. Não Sim, sei. João, eu Pode acho falar. que eu sou muito, assim, concordo muito com o que você trouxe, nesse sentido de porque eu tô tão à frente, às vezes eu me cobro. Eu preciso estar posicionado, eu preciso viver em Uhum. santidade, eu preciso amar. Nós temos essa cobrança, eu acho que ela é até, embora não tão saudável às vezes, porque se ela for para um extremo, ela não é tão saudável, mas quando. Eu não posso negar que ela não é real também, ela é real. Existe uma cobrança, até ministerialmente falando, enfim. Mas eu me coloquei nessa posição, e aí posição entenda como posicionamento, eu me coloquei nisso, não baseado naquilo que eu faço ou que eu deixei de fazer. Não, eu coloquei essa posição baseado de fato em Jesus Cristo. Por quê? Não é a partir desse momento que eu tomei posição. Esse momento ele só foi talvez um fruto desse posicionamento, mas a minha posição eu tinha determinado já aqui, e eu acho que vem muito dessa questão de mentalidade, de Romanos 8,12, de transformar nossa mente e assumir aquilo que de fato Deus tem ao nosso respeito. Eu tomei essa posição lá atrás. O ponto é, caminhar em cima do posicionamento é o desafio que nós temos enquanto cristão. Porque eu acho que quando nós tomamos um posicionamento, eu tomei esse posicionamento no momento que eu levantei minha mão e falei, eu quero Jesus. No momento que eu coloquei o meu corpo debaixo de uma água, né, no sentido, quero ser batizado, eu tomei o posicionamento e confirmei. Esse posicionamento, ele precisa se perpetuar, se manter. O ponto é, e a dificuldade é que muitos têm, por conta de lutas, acabado desistindo desse posicionamento. Mas por que eu falo que eu concordo muito com você, João? Porque desde quando eu me entendi por crente, e eu sabia que se eu estivesse fora das coisas de Deus, eu correria muito risco de ser atacado, tentado por Deus não, pelo pecado, né? Tentado, sendo atacado pelo diabo. O que eu fiz? Eu me envolvi no máximo de coisas que eu podia de Deus, indo até para um extremo. Eu fiz parte de uma outra igreja por pouco tempo, fiquei lá nessa outra igreja, mas eu me envolvia literalmente com tantas coisas. Praticamente de segunda a segunda, eu estava enfiado dentro da igreja fazendo coisas porque eu entendi o quê? Eu quero estar longe do pecado, eu quero estar longe daquilo que me afasta de Deus. Quanto mais eu me encher de coisas de Deus e fazendo coisas para Deus, mais eu achava que eu estava seguro. Eu não estava perigo, na verdade, porque às vezes eu estava indo para um extremo muito grande. Quando eu fui entender isso, era um pouco tarde para algumas coisas. Até conto daqui a pouco para vocês o porquê. Mas nesse sentido de posicionamento, eu falei, eu quero estar envolvido em o máximo de coisas de Deus, porque isso vai me afastar de coisas humanas, de coisas assim, da minha carne, daquilo que eu estava com vontade de fazer, enfim. E esse posicionamento, ele foi sendo confirmado ao longo do tempo. Por quê? Porque aí Deus começou a trazer propósito para a minha vida, Deus começou a trazer agora uma direção, Deus começa agora a falar o meu coração, Deus começa a revelar ministério, Deus começa a revelar chamado, Deus começa a fazer tantas coisas que eu falo, eu quero estar mais envolvido, eu quero mais de Deus. Porque se é isso que ele tem para mim, quer fazer, então eu quero estar nisso. E aí o que acontece? Simplesmente a árvore foi plantada, né? Começou a crescer, agora as raízes elas começam a se firmar em um solo. E aí que está o posicionamento, ele se dá porque as raízes elas estão bem alicerçadas num solo, que é um solo fértil, que é um solo que provém esses nutrientes, né? Provê essa saúde para essa árvore. E eu falo, gente, a gente não tem um melhor lugar para estar do que debaixo dos pés de Jesus, lógico, alicerçado ali na palavra de Deus, bem doutrinado pela palavra, não por uma religião, mas pela palavra de Deus, e aí a gente continua construindo essas raízes e se posicionando. Chega o dia mau, como eu falei para todo mundo, e eu sei que outros dias maus virão. Mas aí eu falo, Deus, beleza, vai chegar o dia mau novamente, de uma forma ou de outra, mas ainda assim eu quero permanecer no Senhor. Quero permanecer com as minhas raízes no Senhor. Então, eu acho que isso é uma construção. Posicionamento, eu acho que ele é uma construção e é uma decisão, é uma virada de chave na nossa mente, com certeza, para falar, eu decidi ser aquilo que Deus me chamou para ser, me posiciono nisso, e aí luto agora para me manter nisso. Esse é o desafio, me manter na pista aí.
Sim, Eu tenho mas uma curiosidade. é um exemplo muito poderoso. Vai lá, Paulo. Eu tenho uma curiosidade que eu tô até com papel e caneta aqui preparados para anotar. E a gente sabe que esse período de 40 dias tem na Bíblia e são momentos de desafio, né? Aquele quando o gigante Golias ficou 40 dias lá afrontando o exército filisteu, o exército de Deus, né? O exército de Israel. E a gente sabe que é um período de aprendizado também, de quando os espias estavam ali olhando a Terra Prometida, aprendendo, olhando. Eu queria saber esses 40 dias que vocês viveram, que eu acredito que foi um tempo desafiador. Qual era a rotina, no que vocês se apegavam, o que vocês faziam? Mudou alguma coisa na rotina? Vocês buscavam mais? Vocês oravam mais? Qual era essa rotina espiritual que vocês tinham em relação a essa Né? situação? Sim, com certeza, de fato, a gente buscou muito mais. Isso daí foi assim, porque a sensação que a gente tem é que quando chega algo ruim é porque foi culpa nossa, de alguma forma. Né? Ainda que talvez não tenha sido, mas a sensação é. Então, o nosso posicionamento imediato naquela primeira semana foi: vamos buscar mais de Deus, vamos encher, vamos buscar, ainda que o coração partido, a alma ali, vamos buscar. Nos 40 dias, foi tão intenso e desafiador, a mulher, ela sente muito mais, lógico, existe ali um turbilhão de coisas acontecendo, fora os hormônios, um monte de coisa, mas estar do lado, não só o estar do lado no sentido literal, mas o estar do lado no sentido de tô aqui com você, o que você precisa, né, emocionalmente colocar isso, esse foi um posicionamento e um grande desafio, que daí precisou ser mais intenso, precisou tá mais aflorado. Eu acho que esse momento ele nos aproximou muito enquanto casal, no sentido de, assim, de trazer confiança, de saber que o dia mal chegou, mas a gente está aqui junto, perseverando, caminhando junto, e só que, assim, era tão desafiador as orações, porque é natural para nós, toda noite a gente tem um combinado aqui, um dia eu, um dia ela, um dia eu, um dia ela, a gente ora, faz um combinado. Quando chegava esse momento, era assim: você pode orar, por favor? Porque não dá conta de administrar. Então, assim, às vezes era tão delicado esses pontos, mas a gente estava ali, não, vamos orar. E a oração, a gente sempre começava: Deus, muito obrigado. Porque independente das coisas que têm acontecido, o Senhor continua sendo bom com a gente. E a gente já fazia o quê? Trazia a luz da palavra de Deus para essas coisas. Então a gente já começava a agradecer pela nossa geração, pelos nossos próximos filhos, a gente já começava a agradecer por saúde divina, a gente já começava a agradecer por aquilo que o Senhor fez, a gente já começava a ser grato. E aí a gente alimentava a nossa fé, alimentava o nosso coração, a nossa alma de gratidão. Porque a gente sabia que, independente do que estava acontecendo, a gente precisava ser grato. Então, assim, nós aprendemos a lidar com essas emoções que foram intensas, isso nos forja. Hoje é muito mais tranquilo para eu falar, ou talvez a Gabi falar sobre isso, porque a gente passou por esse processo e a gente vai expondo. E conforme a exposição gradual, né? Conforme vai expondo a emoção, vai ficando mais de boa. Mas no começo era tão difícil de lidar, porque a sensação é de fato que a gente foi tirado algo de nós no sentido assim. Mas aí a gente começava a trazer na nossa mente: não, calma, não foi tirado. Não foi tirado nada. Deus tem mais um com ele, porque nunca é nosso. Quando ali estava para... Sabe, Paulo, João, assim que a gente descobriu a gestação, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar, botar a mão na barriga e declarar palavras de bênção, palavras de, enfim, de vida e tudo mais. O que veio de confronto para mim naquele momento foi: e aí? E essas declarações de fé? E isso daí? Porque era o engano tentando tomar conta. Quando nós descobrimos a segunda gestação da Liz, eu falei comigo mesmo, já estava administrando isso, né? Eu falei: da mesma forma eu vou me ajoelhar e vou declarar, porque não muda nada a respeito daquilo que a palavra de Deus tem, daquilo que o Senhor tem. Então, botei a mão quando a gente descobriu, oramos, agradecemos. E aí vinha aquela angústia de: meu Deus, será que vai passar pela mesma coisa? E o medo e tal. E a gente falava: não, a gente repreende o medo porque o Senhor não nos deu espírito de medo, e vai ser saudável, e vai ser bem. E a gente começava a trazer vida através das nossas palavras mesmo. Assim, com muito custo, com muito desafio, a gente foi avançando e lidando com essas etapas. Mas é isso, Paulo. Eu acho que, assim, se fosse talvez respondendo a sua pergunta, nos forjou demais. A nossa rotina, ela foi mais intensa, com certeza. A Gabi
ficou afastada, lógico, por algum tempo, né, do trabalho, coisa assim, mas a intencionalidade, ela chegou de várias formas, ela chegou não só no espiritual, o emocional ficou mais alinhado, acho que a nossa consciência a respeito de quem Deus é, daquilo que Ele tem para nós, isso ficou mais alinhado e a gente permaneceu nisso. Eu acho que essa foi a nossa rotina, era uma rotina tensa, triste, porque era um momento de espera, porque tinha que ter uma espera, mas era a espera para sair algo que a gente já sair do corpo, né? Algo que a gente sabia que não tinha vida ali. Então era muito estranho a sensação de carregar, já estava carregando algo que estava sem vida nesse sentido. Era muito estranho. Então, mas ainda assim a gente estava ali lidando com essa angústia, com esse pesar assim ali dentro, mas olhando com essa ótica de fé mesmo para continuar avançando, para continuar lidando com a situação. Não sei se eu talvez enrolei demais, mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Não, explanou trouxe bem. bastante clareza. Anotei aqui bastante coisa, principalmente essa questão de ser grato, de usar a palavra de Deus, de profetizar, de falar a palavra que Deus já deixou escrita. Sim, é sensacional. Sim. Anotei aqui porque isso é uma chave fantástica. Pra gente, se a gente souber usar as palavras ao nosso favor, a gente pode criar o impossível. Criar o impossível. E até por falar em palavras, e eu ouvi uma irmã da igreja, ela também perdeu o bebê algumas vezes. E me falaram que você deu uma palavra para ela, que ela não estava querendo contar ainda, que ela estava grávida. Uhum. E acho que a experiência que vocês tiveram gerou fé em vocês, e vocês deram uma palavra. Eu queria que o senhor falasse para nós essa palavra que você falou para ela. Cara, foi assim, na verdade nem foi nem para ela, foi pro marido dela. Eles naquela angústia de lidar com tantas situações de perda, até mais do que a gente, quando ele veio me contar, olha, a gente descobriu, mas tem uma notícia, igual a gente recebeu aquela primeira notícia de uma consulta, mas é risco, é não sei o que, tal. Quando a gente recebe essa notícia, a primeira sensação que vem para nós é dúvida, é não sei o quê. E naquele momento, ainda em meio a tudo isso, e eu sabendo que a gente estava lidando com tudo isso, em meio a tudo isso, a gente foi e até, peraí, deixa eu só resgatar na minha memória. Quando eu dei essa palavra, a Gabi estava gestante já da Liz. Então também estava sendo gerado ali, e a gente estava em cima dessa palavra de fé. Eu falei assim, olha, você pode até estar com medo de seguir, mas o medo, ele é o inimigo da fé. E porque a gente tem medo, muitas vezes as coisas elas não vão acontecer, não vão ser geradas. E a gente não vive baseado no medo. A gente vive baseado na palavra e na fé. Então a gente já vai declarar e continuar declarando vida, continuar declarando que vai chegar, que isso existe, e vai continuar caminhando em cima disso. A gente não caminha em cima do medo. Então, porque o diabo vai usar essas situações de deserto, essas situações de dia mal, para trazer medo mesmo, porque ele quer minguar, quer diminuir a nossa fé. Mas aí que tá, nesse sentido eu encorajei mesmo, falei, não tem porquê. Né? Então, eu acho que é lógico que a gente, depois de passar pela experiência e gerar expectativa em outros, a gente fica um pouco mais resguardado no sentido assim, não, calma, vamos respirar, vamos dar um tempinho, porque daí a gente não gera expectativa em ninguém, depois essa expectativa ela não ecoa de volta, porque quando a gente gerou a expectativa, todo mundo sabia. Então, mas teve gente que não sabia da perda, só que o eco ele voltava, e aí, como é que tá a gestação? E aí a gente tinha que dar notícia. Então, esse eco, né, esse reverb, ele chegava de uma forma ruim, mas porque às vezes faltou ali um pouquinho de jogo de cintura, maturidade para esperar o tempo certo, e a Bíblia nos ensina, tem tempo certo para todas as coisas. Então, pela maturidade, experiência, a gente entendeu, na segunda vez, né, que a gente ia guardar um pouquinho. Mas, cara, dentro de mim, vou confessar, a gente tinha que guardar um pouco a situação. Mas a alegria de receber a bênção de Deus, de chegar algo de Deus para nós, ela é tão grande
que é impossível de se guardar, às vezes, uma notícia dessa. É como se eu tivesse, espera aí, Deus me dá um presente agora, e eu não vou contar por quê? Porque eu tô com medo de não ser gerado, de não acontecer de fato. Então, eu falei, não, quer saber, tem algumas situações para algumas pessoas que eu vou falar sim, que eu vou dizer sim, por quê? Porque Deus tem me dado um presente e não vou andar de acordo com aquilo que eu tô sentindo, que é o medo, que é a angústia. Não, eu vou andar de acordo com aquilo que Deus diz ao meu respeito, que Ele me prometeu, que eu vou ter uma família abençoada, uma geração eleita, e aí, beleza, me apeguei a isso. Então, é um passo de desafio bem grande para muitas pessoas, mas eu acho que é um passo muito importante para a nossa caminhada de fé, que é não se apegar àquilo que a gente está sentindo, porque sentimento engana. Ele pode até ser real, mas muitas vezes ele não é verdadeiro. Ali dentro, mas não... Cara, se eu me apego ao meu sentimento, às minhas emoções, muitas vezes eu deixo de agir e de alcançar algo que Deus tem para mim. Então, Deus, ele não está querendo que a gente se mova por aquilo que a gente sente, muito pelo contrário. Que a gente se mova pela fé e pelo Espírito de Deus. Eu amo Romanos 8,14, que fala, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, pronto, não vou ser guiado por emoções, por meus pensamentos, pelas minhas experiências, muito menos, vou ser guiado pelo Espírito de Deus, e aí vou andar em cima disso. Acho que esse é o ponto. Na época eu dei esse encorajamento, talvez não ainda exato com essas palavras, mas assim, era esse encorajamento. Não vamos ser guiados pelo medo, vamos ser guiados por aquilo que Deus tem para nós. Uau, eu anotei aqui, já deu tudo isso aqui, ó, de anotação. Glória a Deus. Transcreve tudo. Tá melhor que o transcritor de IA, né? Muitas fichas caindo, né? Glória a Deus, glória a Deus. E essa jornada assim, de desafio começou dessa forma. Acho que minha caminhada, João Paulo, ele começou desafiador ali. Quando eu me entreguei a minha vida para Jesus com 16 anos, eu já estava vivendo uma crise de identidade dentro de mim por conta da sexualidade. Eu estava ali caminhando nos 15, 16 anos, indo para questões sexuais que não agradavam a Deus, mas eu não conhecia bem a palavra de Deus. Não conhecia. Eu fui criado num berço, vou dizer assim, naquele berço católico, uma questão de tradicionalismo católico, nada contra os nossos irmãos católicos, mas a gente nunca recebeu, num contexto católico, uma palavra revelada, ou seja, a palavra revelada de Cristo a respeito de como nós conhecemos hoje. Ia lá, tinha as missas, tinha não sei, e eu era até bem envolvido com a Igreja Católica, a ponto de querer ser professor de catequese, na época essas coisas que tinham. E quando eu estava desses 15 para 16, tinha uma crise interna dentro de mim, porque o meu corpo, a minha mente começava a ir para um lado, os meus desejos, ou por assim, começava a ir para um lado. Quando, na verdade, dentro de mim eu estava querendo negar e brigar já com aquilo. Quando eu conheço a palavra de Deus com os meus 16 anos, isso traz um boom para dentro de mim, porque assim, eu conheço Deus e eu começo agora a ter uma crise ainda maior, porque eu começo a conhecer um Deus que é tão bom, que é um Deus que tem salvação para mim, que tem tantas coisas, mas dentro de mim, a briga e a questão ali nesse primeiro momento de talvez de desafio nessa caminhada era assim, bom, se Deus ele é tão bom, ele me ama, ele me escolheu, por que é que ele me deixou nascer assim? Por que é que ele me deixou caminhar por esse lado? Era uma dúvida, era uma questão que vem dentro de mim. E essa crise, ela me consumia de uma forma tão grande que ela tomou boa parte do meu começo de caminhada com Deus, com essas dúvidas, essas indagações. Eu até brinco, né? Briguei com Deus algumas vezes, falei, Deus, e aí? Né? E vou contar já essa experiência, mas nesse contexto de caminhada, quando eu começo agora a conhecer a palavra de Deus de fato, eu falo, bom, uma coisa eu tenho certeza, eu preciso agora, então, já que isso é pecado, já que isso não vai me levar para um caminho aí que me aproxima de Deus, eu preciso abandonar de vez. Mas como abandonar algo que eu quero? Como abandonar algo que eu desejo? Como abandonar algo que está dentro de mim? Então, começa a crise, porque daí eu tinha que negar o meu próprio eu de fato, para viver aquilo que agora eu era uma nova criatura em Cristo. E começa aí uma loucura assim dentro de mim. Quando eu resolvi que eu queria ser batizado nas águas, eu me converti em 2011, 2012, já tinha decidido. Então era menos de um ano ali caminhando já, conhecendo um pouco do Evangelho, eu tinha me decidido batizar nas águas. Eu fui para um acampamento na época. No primeiro dia do acampamento eu fui batizado no Espírito Santo.
o batismo nas águas não tinha acontecido ainda, mas aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Chega o dia do batismo nas águas, a sensação dentro de mim era uma euforia, porque eu tinha recebido algo de Deus ali que era maravilhoso, eu queria mais, mas dentro de mim parecia que tinha outra pessoa, e essa outra pessoa era o Lucas do passado, o velho homem, brigando latente assim, e sentindo o quê? Que eu estava sozinho no meio de um monte de gente. Que ninguém me amava, que ninguém me queria, que ninguém me entendia. Eu mesmo não estava me entendendo, que dirá os outros. Então, eu estava numa crise tão grande dentro de mim nesse sentido, que no dia que eu ia ser batizado, quase que eu desisti, porque o sentimento que eu tinha no dia era: ninguém me ama, não tem ninguém à minha volta. Tipo, tava lotado de pessoas. Mas eu me sentia como se não tivesse ninguém à minha volta. Baseado em quê? Baseado num sentimento, numa crise ali interna mesmo de identidade, porque eu ainda não tinha tido essa revelação que Cristo tem ao nosso respeito, né? De que nós somos filhos, herdeiros de Deus, enfim, todas essas coisas. Então, nesse momento aí de caminhada com Cristo, isso bate forte, e eu quase desisto. Mas aí não, fui lá, fui ser batizado nas águas, mas cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. E aí quando eu falo que eu briguei com Deus, é porque eu tive uma experiência, uma vez que eu subi um monte com uma galera. Cara, era uma igreja tão insana assim, o pessoal daqueles reteté mesmo, que quem conhece aí sabe, né? Saia girando, pulando aviãozinho de tudo. E aí a gente fazia campanhas no monte de 40 dias de oração, seguidinho. E aí eu ia para essa campanha no monte. Porque eu ia com a intenção do quê? Deus, eu quero ser liberto. Liberto do quê? De mim mesmo. Não quero ter mais esse desejo, não quero ter mais essas vontades, quero ser liberto. Então eu ia com essa intenção. Mal sabia eu que Cristo já tinha me libertado naquela cruz. Mas eu ia lá buscar a libertação. Então, orando, um dia lá no monte, eu comecei a chorar, porque dentro de mim o que veio era assim, eu tinha as tentações e eu vivia, às vezes, cedendo, caindo em algumas coisas, principalmente em pensamentos, né? E eu comecei a questionar Deus. Falei: Deus, se o Senhor me permitiu nascer, se o Senhor me escolheu, por que é que o Senhor me fez assim? E eu achava que a culpa era de Deus. Então eu comecei a culpar Deus, falar: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez assim? E por que o Senhor não me fez? E comecei a culpar, porque aquilo estava latente, a crise, né, gritando dentro de mim. Quando eu me calei, e eu estava chorando muito, né, nesse dia eu lembro que assim, cara, porque estava literalmente como se eu estivesse com raiva de Deus, porque eu achava que o outro, por ter uma tentação ou uma questão diferente da minha, era menor, ou tinha uma intensidade menor do que a minha. Né, ingenuidade, porque cada um tem aí as suas lutas, as suas dificuldades, e quem sou eu para julgar a dificuldade do outro? Só o outro sabe o quanto é difícil e desafiador lidar com aquilo que ele tem que lidar, com o velho homem, enfim. Mas naquela questão, assim que eu me calei na oração, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim dizendo assim: ei, não fui eu que fiz isso com você, foi o pecado. Cara, nesse momento aí eu desmontei, mas aí era um choro que não era o choro de raiva, porque daí era o choro de remorso, aquele choro de Deus me perdoa, de arrependimento, porque naquele momento, ainda que eu não tinha domínio da palavra de Deus, eu comecei a entender da parte de Deus que, peraí, não fui eu que fiz isso com você. Você está atribuindo culpa para a pessoa errada. Você está jogando um peso em cima de quem não tem nada a ver com isso. O pecado fez isso com você. Daquele dia em diante, eu sabia que eu teria que lutar pelo resto da minha vida contra o meu próprio eu, porque o pecado ele não sumiu do mundo, não desapareceu, o pecado está aí, batendo na nossa porta todos os dias. Mas eu entendi que naquele dia a decisão era minha, de abrir a porta ou não para o pecado. De abrir a porta ou não para o meu velho homem, para a minha velha natureza. E aí foi o momento que eu falei: deixa eu trancar essa porta. Joguei a chave fora, eu falei: eu não quero mais abrir essa porta. Eu não quero mais mexer no... Porque eu costumo brincar, né? O velho homem já morreu. Virou defunto. Agora, se a gente for mexer no defunto, vai feder. Então eu coloquei para dentro de mim: não mexe no defunto que fede. Não mexe no defunto que fede. E eu carrego isso comigo até hoje. Se em algum momento essas coisas começam a ecoar dentro de mim, cara, começou a subir o cheiro, eu falei: é porque eu estou tentando mexer no defunto. Não vai mexer no defunto. Então, eu sei que é uma luta em relação à tentação e pecado com a identidade mesmo que Cristo nos dá, que eu vou ter que levar para o resto da vida, porque eu preciso lutar não contra aquilo que Deus tem para mim, eu preciso lutar contra o pecado.
contra essa cultura de Satanás que ele quer colocar para dentro de mim. E ficar com aquilo que Deus diz ao meu respeito, porque daí eu comecei a conhecer um Deus de verdade, que era um Deus que me amava, tinha me projetado para ser alguém muito diferente do que eu estava achando que seria, que tinha projetado planos, propósitos, tantas coisas para minha vida. E aí eu fui tendo depois, lógico, outras tantas experiências com Deus, mas daí vivendo, experienciando essa nova realidade. E aí Deus foi, agora sim, Deus começou a me impulsionar para viver um pouquinho ainda daquilo que eu estou começando a viver hoje. Eu acho que é só um pouquinho, porque eu acho que é só o começo, eu tenho muito mais, então eu Amém. acho que é só um pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Nessa época, né, dessa situação aí, teve alguém específico que te ajudou nessa fase, que te encorajou, que te trouxe, assim, que te levou, que te conduziu? João não tinha coragem de contar para ninguém. Ah, Porque uau. como era uma questão de sexualidade, né, eu caminhava para esses caminhos de homossexualidade, as tendências que estavam dentro de mim eram essas tendências, eu não tinha coragem de contar, porque eu sentia muita vergonha. Porque eu estava cercado de... Eu estava, agora, para vocês até me entenderem, estava longe da comunidade Alcançar, porque eu estava vivendo um contexto ali de estar em uma outra igreja que era pentecostal, nada contra, eu gosto muito do pessoal de lá até hoje, mas que na época não tinha ninguém que tinha alguma experiência semelhante à minha, ou que estava lidando com aquilo naquela situação. As pessoas que estavam ali eram para você ter ideia, né, nessa caminhada toda eu cheguei a ouvir que esse tipo de situação não era passível de ser liberto. É como se Jesus não pudesse ter alcançado um tipo de pessoa assim. Cheguei a ouvir isso. Mas, assim, nesse contexto que eu vivia, era desafiador colocar isso para fora. O que me fez permanecer lá? Eu tinha amigos que estavam se convertendo numa mesma época que eu e que eu via muito Jesus neles, eu via eles sendo muito cheios do Espírito Santo, e eu comecei a, então, experimentar isso. E aí eu me aproximei, sim, de um amigo muito... era praticamente da minha idade, ele não sabia como me ajudar, mas ele me ajudou. Porque ele foi o cara que, mesmo independente do que ele via em mim, ele enxergava Deus em mim. E era muito legal isso, porque daí, quando eu ia para casa dele dormir, a gente ia orar junto, e ele cheio das falhas, eu também, mas aí ele me impulsionou para viver coisas extraordinárias em Deus, mesmo sem ele saber que ele estava me ajudando. Hoje eu olho para trás e consigo perceber que, sem ele saber, ele me ajudou demais a começar a desenvolver essa característica, essa cultura de Deus, mas ele não tinha como eu abrir isso, naquele momento eu não conseguia. Foi para que eu pudesse abrir isso para alguém para pedir ajuda, demorou aí pelo menos mais 1 ou 2 anos, para conseguir abrir e falar, preciso de ajuda nessa área. Porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de N coisas, de N situações. Só que quando eu abri também, aí aquilo caiu por terra de uma certa forma, porque daí eu fui abraçado. Eu falei, não, eles me abraçaram, vamos ajudar, vamos para cima. Não tinham ferramentas para isso. Eu reconheço isso não só uma falha da igreja local que eu estava, eu vejo uma falha de uma igreja brasileira, muitas vezes, não ter ferramentas para alcançar certos tipos de situações ou pessoas. Não é uma crítica, eu acho que falta preparo realmente para situações. Enfim, assim como muitas igrejas não têm preparo para alcançar um morador de rua, alguma coisa assim, porque se chega, existe aquele impacto negativo, aquele negócio todo. Mas, enfim, se chega uma drag queen na nossa igreja, como que a gente recebe? Se chega um trans, como que a gente recebe? A igreja não está tão preparada, eu estou dizendo não a igreja nossa, a igreja de Comunidade Alcançar, mas eu digo a igreja como um todo. Eu não vejo uma igreja ainda tão madura e preparada para lidar com certos tipos de situações. Mas Deus tem me usado graça para cuidar e avançar com essas situações, né, todos os dias, e isso é bom, porque eu vejo que o crescimento tem chegado, maturidade tem chegado também, embora a gente está vivendo uma sociedade que tem muitas bandeiras levantadas, tem muitas questões, ativismos, muita coisa em jogo. É muito desafiador a gente ter uma voz ativa, uma voz que não recua, ter um posicionamento, né, que não cede. É muito desafiador, mas a gente tem se mantido nisso e eu acredito mesmo que Deus ele tem restauração para tudo isso, assim como ele fez na minha vida. Foram longos tempos de caminhada para entender e começar a administrar e pensar, meu, beleza, e é isso e aquilo, e ver pessoas prontas para me ajudar. E aí sim, quando eu retorno para a comunidade Alcançar, aí já estava talvez no meu 4º ano de conversão, eu retorno para a comunidade Alcançar, uma direção de Deus mesmo, eu sentia que era algo de Deus,
E foi mesmo de Deus, porque a outra igreja que eu tava, ela acabou rachando, houve um escândalo lá na época. Cara, foi assim, terrível. Graças a Deus que eu consegui sair desse contexto e ter os meus olhos abertos, mas assim, o pastor René, sim, aí ele se tornou alguém de referência dentro da minha vida que trouxe, não só através do discipulado, né, esse cuidado, mas tentando me ajudar da melhor forma possível. Ainda que talvez não tinha tantas ferramentas, tinha, né, tinha que lidar com uma novidade agora nesse sentido, mas ele sempre estava disposto e a gente começou a amadurecer muito e ser curado muito dentro desse ambiente de discipulado e de cuidado mesmo. E aí, por isso que eu falo, essa crise de identidade, ela me acompanhou por muito tempo, né? Porque Então, não deixa eu te tinha fazer cuidado. deixa eu só pegar um gancho, só me dá Pode pegar. um segundinho. É, aproveitando aqui que nós estamos aqui, ó, agora nós estamos com 23 pessoas online e a maioria das pessoas que estão aqui são da nossa igreja, né? Uhum, Eu queria pedir uma visão sua, uma orientação sua até, porque como que nós, como igreja, podemos conduzir uma pessoa que está nessa situação? Por uhum, exemplo, teve um caso recente de uma pessoa que veio conversar comigo e ela quer ajudar uma pessoa que está nessa situação. Inclusive, essa pessoa está na dependência química e com a questão do homossexualismo. E a uhum, pessoa está com muitos problemas e ela está, sabe, perdida com a sua mentalidade, assim, bem perdida, está bem aprofundada. E aí vieram me pedir perguntar o que a gente pode fazer para trazer essa pessoa para acolher de alguma forma. Como que você pode orientar a gente nesse sentido? uhum. João, eu acho que o primeiro passo é amar as pessoas. Amar sem ver aparência, sem ver o que está por trás. A gente ama, né? O amor, ele vai quebrando qualquer barreira, qualquer situação. Porque o ponto é que às vezes a gente já chega com um olhar, isso é natural, tá? É aquele bate-pronto, aquele primeiro olhar de julgamento, tá tudo bem, ele pode até chegar, ele só não pode permanecer, né? Porque daí eu preciso converter esse olhar de julgamento em um olhar de graça e misericórdia, porque da mesma graça que aquela pessoa carece, eu careci. Pode ser que a minha área seja outra, pode ser que eu tenho que lidar com o vício da bebida, pode ser que não, pode ser que eu tenha que lidar com prostituição, pode ser que não, porque assim, a dificuldade, a despeito da dificuldade, cada um vai ter a sua, e eu preciso olhar para a pessoa, não rotulá-la pela dificuldade que ela tem, mas enxergá-la como simplesmente um homem ou uma mulher que carece da graça de Deus. É um desafio muito grande, sim, mas eu acredito que amar é o primeiro passo. O pastor Eibe, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que ela faz muito sentido, que é assim, a gente alcança a primeira pessoa para nós, para depois alcançar para Jesus. Até parece heresia, mas faz muito sentido, porque tem muitas pessoas que elas não vão chegar diretamente e ir para uma igreja. Por quê? Imagina só um transexual entrando na nossa igreja. Ele mesmo já vai assumir ainda assim, eu não faço parte desse ambiente, eu não quero estar nesse ambiente. Ele vai sentir isso mesmo antes de ir para lá. Pode ser que ele fosse, né, para esse ambiente, e ele fosse amado, acolhido, e ele fala, me senti em casa. E pode ser que não, mas até ele quebrar esse ponto, a gente precisa já agir antes. E como que eu vou agir? Amando e ganhando essa pessoa para mim. Se eu conquisto a amizade dessa pessoa, se eu amo essa pessoa e ainda assim eu não abro mão dos meus princípios, dos meus valores, do meu posicionamento, porque é pecado do mesmo jeito. E eu não abro mão. Pecado é pecado, ponto final. Independente de qual seja. Se eu fico com esse meu posicionamento, mas ainda amo, eu consigo trazer para perto. Se a pessoa vê Cristo na minha vida e fala, cara, esse cara, ele é pastor, esse cara é líder de célula, esse cara é um cristão, esse cara faz alguma coisa dentro da igreja e ainda assim se doou, me amou e está aqui do meu lado, e não, independente do que está acontecendo, aí ele começa agora a gerar expectativa, falar, eu acho que eu posso ir para a igreja daquele cara, porque se ele me ama assim, as pessoas à volta dele também devem ser parecidas com ele. Então a gente gera essa condição nas pessoas. É um desafio muito grande, por isso eu volto a falar, porque a sociedade em si já colocou esse muro para esse tipo de pessoa chegar num contexto evangélico, num contexto cristão. A sociedade como um todo já colocou esse muro. E a gente está tendo que pular o muro das quatro paredes, porque se a gente ficar dentro só da igreja, quatro paredes, a gente não vai alcançar esse tipo de público, esse tipo de pessoa. A gente tem que pular esse muro, ir lá, alcançar aquela pessoa para a gente, e apresentar depois Jesus e falar, olha, Jesus
Quer te salvar. Te salvar do quê? Te salvar dos teus pecados. Não é sobre o pecado. Porque assim, deixa eu melhorar isso, né? Jesus, ele veio para salvar o homem do pecado. Qual o pecado? O pecado da incredulidade. Ponto. Ele não veio para salvar da mentira, da homossexualidade, da prostituição, do vício. Não, ele não veio para salvar disso. Ele veio para salvar do pecado. Qual o pecado? O pecado da incredulidade. Independente do pecado que eu carrego, que a pessoa carrega, enfim, isso daí não interessa nada. Se a gente apresenta Jesus como o caminho, a verdade, a vida, aquele que salva do pecado, que é a incredulidade, que me levaria para o inferno, eu tirei essa pessoa dessa condição. O que vai acontecer depois é consequência desta decisão da pessoa entender que ela era incrédula e agora ela tem Cristo. E aí ela vai se despojar, ou seja, se desvestir do seu velho homem, que é um processo. E aí cada um, eu acho que vai lidar e vai passar por um processo diferente. Tem pessoas que vão ser transformadas em uma semana, tem pessoas que vão ser transformadas em anos. E aí a gente tem que amar e continuar tentando lidar, ajudar e poder servir essas pessoas de alguma forma, né? Tem N histórias aí que a gente vai conhecendo, que você vai ver pessoas que realmente trans e coisas do tipo, e de um dia para o outro resolver se transformar e voltar na sua condição ali biológica e tudo mais. E tem pessoas que vai ter um longo processo a lidar com tudo isso. É bem desafiador, ainda mais eu como psicólogo, a gente começa a ver agora lutas e brigas também dentro da psicologia por conta disso. Então, teve várias pessoas que foram trabalhar e foram para um caminho que hoje a psicologia brasileira não reconhece, pelo contrário, vai caçar o registro de trabalho de psicólogos que atuam com isso, que é a terapia reparativa, que é uma terapia que nasceu lá nos Estados Unidos, tentando trazer a reparação dessa condição sexual, mas assim, é bem desafiador para o Brasil lidar com essa questão, ainda mais se o brasileiro ele estiver envolvido nesse meio científico, nesse meio da saúde, nesse meio de ministérios, né? Porque é desafiador. É difícil de explicar, João. E só para fixar aqui o que o pastor falou, me corrija aqui, tá? Se eu falar errado, mas então a questão não é o pecado isoladamente em si, um tem com a bebida, outro tem com a droga, outro tem com a homossexualidade. A questão aqui é trabalhar o pecado da incredulidade. Seria um pecado central, então? Porque se você resolver a questão da incredulidade, você resolve os outros. É o pecado central da humanidade. Jesus morreu pelo pecador, mas por que o pecador? Porque é aquele que não acreditava nele, aquele que precisava ser resgatado por ele. E aí, por que a gente não acredita em Jesus? Porque a gente não crê. Incredulidade. Então, o pecado, me foge agora, eu estou sem aqui uma anotação, me foge agora o versículo que fala sobre o pecado, e quando a gente vai buscar na raiz desse o pecado, ele vai estar justamente incredulidade do original, o pecado da incredulidade. Por quê? É o pecado principal, porque todos os outros pecados são pecados, entenda, gente, nesse sentido, são pecados igualmente, tem preços a serem pagos, mas Jesus não morreu por pecados. Jesus morreu pelo pecado, que é o pecado da incredulidade. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não fala, o Espírito não convence dos pecados. Se você for pegar o original, está no singular. Qual é o pecado no singular que o Espírito Santo convence? O pecado da incredulidade. Então, lógico que, uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, e estou vivendo debaixo agora de uma crença em Jesus Cristo, eu deixei a incredulidade de lado, agora eu vivo uma nova realidade. Essa nova realidade me pede, opa, e aí? Vai lá, crucifica seu velho homem, se despoja do seu velho homem, abandona tal situação, carrega sua cruz. E aí, beleza, eu vou entender qual é a minha cruz e vou começar a me portar e andar diante disso. A minha cruz, na minha época, era a minha crise de identidade, era o meu homem interior tentando brigar com o meu novo homem recriado. Então, eu tinha que, peraí, essa é a minha cruz, vou pegar, vou carregar e eu tenho que me despir desse velho homem. Senão, não tem sentido. Por isso que, e eu não tô aqui, a gente não tá para julgar, mas tem pessoas que estão dentro de uma igreja há 10, 20, 30 anos e ainda vivem em pecados. Porque não tiveram essa mentalidade, essa transformação. Ainda continua vivendo como se fosse um incrédulo. Agora, uma vez que eu estou em Cristo, nova criatura sou,
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida me faz entender que eu preciso recriar coisas novas dentro da minha vida em todas as áreas. E aí eu começo a abandonar tudo que não faz parte daquilo que Deus tem para mim. E, inclusive, a homossexualidade, a pornografia, o vício, sei lá, qualquer pecado que vier na mente de vocês, aí eu preciso abandonar por conta desta nova realidade. Porque agora eu não vivo mais segundo a minha carne, vivo segundo o Espírito. Agora eu não vivo mais segundo a lei, mas segundo... Então você percebe, aí um tema longo para a gente talvez falar e Sim, trabalhar, sim. mas... Meu, mas ó, tá caindo fichas aí, hein, no pessoal. Porque isso é simples agora, mas as pessoas demoram para codificar isso. E nem todo Uhum. mundo consegue, nem todos os líderes e pregadores conseguem passar isso com certa clareza. Então, a João, pessoa vai lá, levanta a mão, que aceita Jesus, começa a ir para a igreja, decide se batizar, mas aí ela não entrega, né? Ela não consegue se libertar de algumas coisas, e aí ela começa a viver uma vida de religiosidade, exato. enfim, e vira aquela. E vai tocando aquilo naquele limbo, as coisas não se resolvem. O E, problema é eu me conformar com esse mundo e me amoldar aos padrões desse mundo. Esse é o problema, porque a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, não tomeis o molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus. Então, eu me transformo, eu não posso me amoldar. O ponto é esse, tem muitas pessoas enganadas pelo pecado, pelo diabo, porque elas estão se amoldando aos padrões do mundo, achando que é bíblico, que é fundamentado, que não sei o quê, e aí... Cadê essa realidade de Jesus me libertou de fato e agora tem uma nova vida? E aí a gente vê, infelizmente, muitas igrejas hoje que abrem as portas para esse tipo de ativismo, né? Que aceita tudo, que pode tudo, que está tudo bem para tudo. E não está tudo bem para tudo, não pode tudo e não. Não. A Bíblia ela é muito clara. Eu amo essas pessoas, quero estar junto, perdi amigos próximos, muito próximos, por conta dessa questão. Mas porque eles decidiram seguir um caminho, eles tinham uma escolha. E cederam a essa escolha. E aí talvez vão buscar N informações, vão fundamentar isso na ciência para tentar provar, não, mas olha aqui, esse versículo estava... Não, mas não tem jeito. A palavra de Deus é essa e ponto final. Para você ter ideia, isso é tão cabuloso, nebuloso, dentro de um contexto cristão, às vezes. Uma certa vez eu estava dentro da casa de um pastor, comendo na mesa. E chegou um presbítero. Ele chegou junto, começou a conversar e não sei o quê. E eles, na conversa, ele falou assim, a única coisa que eu... ele soltou uma palavra do tipo assim, a única coisa que eu não vejo que tem transformação de verdade é esses caras que falam que eram gays, homossexuais e foram transformados aí. Esse cara é tudo mentira, não tem como ser liberto disso, não sei o quê. E eu tava na mesa. E aí, eu fiquei quieto no primeiro momento, mas o pastor que estava sentado junto comigo, ele me conhecia, ele sabia da minha história, do meu testemunho. Ele não teve coragem de falar um A, mas ele levantou o dedo e apontou para mim. Cara, no que ele apontou para mim, eu falei, pronto, me lasquei, né? Que agora, o que eu faço com isso? Na hora, sabe o que eu falei? Eu não lembro bem as palavras, mas saiu da minha boca, tipo assim... O pecado que esse tipo de pessoa carrega não é diferente de um pecado de alguém que carrega um vício em bebida. E eu soltei isso, porque o mesmo Deus que alcançou alguém e libertou da bebida é poderoso para libertar de qualquer outra coisa. Para ele não tem um mais difícil, um menos difícil. Não, para ele liberta e ponto final. Quando eu falei isso, o clima ficou estranho. E anos depois, olha isso, anos depois eu fui descobrir que aquele presbítero, ele era viciado em álcool. E ele liderava uma igreja. E mais do que isso, então, aí quando você vai vendo os buracos, então assim, as pessoas que não dão abertura também para saber que Jesus, que Deus é poderoso para libertar qualquer tipo de situação e ver transformação em todas as pessoas, são essas pessoas que muitas vezes estão presas num engano, achando que tá tudo bem, que não sei o quê, mas estão presas num engano, estão presas às vezes em tantas coisas e apontando o dedo e julgando, achando que Deus não é poderoso. Deus é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Aqueles que estão com o coração dispostos, né, abertos para receber Jesus, deixar ele entrar, ele liberta, ele é a verdade. Quando a gente conhece a verdade liberta. E aí, ponto.
vou correr os mesmos riscos e vou ter que lutar da mesma forma como o José compartilhou os testemunhos, o Anderson compartilhou seus testemunhos. Eles têm as lutas deles, eles têm as questões deles e eles estão lutando e vão continuar lutando. Eu tenho as minhas. O Paulo é deles, você é a sua, João, e a gente vai continuar lutando. Até quando que a gente vai lutar? Até a gente ser perfeito. Quando é que a gente vai ser perfeito? Então, aí a gente vai olhar, ou quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer. Quer morrer já? Quer ser perfeito? Pede, Deus, leva. Mas não tem como. Então, então a gente vai, eu tenho esse entendimento, vou sempre carregar lutas, e as lutas elas vão estar aí, mas eu não estou preocupado com essas lutas. Eu deixei de olhar para as minhas lutas como se elas fossem os problemas da minha vida, e comecei a olhar para Cristo Jesus, que a graça dele é muito maior, muito mais poderosa do que qualquer luta. Então, eu canalizei as minhas forças, em vez de ficar lutando, e olhando, nossa, preciso vencer a tentação, preciso vencer o pecado. Eu ficava me esforçando e gastando tempo com isso. Não é que é errado, entenda bem. Eu ficava gastando energia com essas coisas, lutando, lutando, lutando. Eu parei de gastar energia com essas coisas e comecei a gastar energia com quero mais de Deus, quero me encher mais de Deus, quero mais unção, quero orar mais, quero buscar mais Deus. Eu só mudei a direção da minha energia, do meu gastar forças. E eu comecei a empenhar isso em outras coisas. E aí eu vi Deus começar a movimentar e me mover no ministério, em dons, em cura, e não sei o quê. E eu falei, Deus, eu quero mais disso. Então, parei de me preocupar. Não que eu negligencio, tomo os meus cuidados, tenho os meus muros de proteção, tenho as pessoas que me cobram, então, confesso minhas tentações, confesso os meus pensamentos. Tem ali pessoas me dando cobertura. Mas, de um outro lado, não vou ficar brigando com essas coisas aqui. Porque se eu gastar minha energia com isso, tentando vencer, eu deixo de gastar e não tenho energia para gastar com aquilo que, de fato, é real, que está disponível, que é viver essa vontade sobrenatural de Deus todo o tempo. E essa é uma chave top, hein? Mudar o ponto de vista, mudar o ângulo de visão. Eu lembro das histórias de Jesus lá, que ele está o tempo todo corrigindo o ponto de vista dos discípulos. Ele chega e fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu novamente vos digo. Ou quando eles chegam lá e falam assim, até os demônios nos obedecem no teu nome. Ele fala assim, não é com isso que vocês têm que se alegrar. Vocês têm que se alegrar que o nome de vocês está no livro da vida. E Jesus foi um cara que passou aqui mostrando pra gente que a gente tem que começar a olhar de um outro ponto de vista, né? Sim, com essa autoridade, com essa identidade que nós temos agora em Cristo, com essa bagagem que a gente carrega de Cristo, não fazemos nada no nosso nome, nem na nossa autoridade, mas na dele. E aí a gente precisa carregar isso e viver isso. Né, pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, expulsar demônios, isso tudo cabe a nós. Mas se eu ficar, não, estou com medo, não sei o quê, não, isso eu vou fugir disso, eu vou lutar com isso, eu não sei. Cara, vamos gastar nossa força com aquilo que Deus pediu pra gente fazer, se não convertidos, né, pessoas aí que precisam tanto de Jesus. Então, eu, no momento da minha vida, entendi, bom, assim como Jesus isso profetizado sobre ele, eu quero ser aquele que leva liberdade aos cativos, leva cura aos que precisam de cura, liberdade àqueles que estão aprisionados. Eu quero ser esse agente. Então, eu me coloquei nessa brecha pedindo, Deus, então me usa para isso, me usa para alcançar pessoas assim. Glória a Deus. Ó, só um recado aqui, a Júlia colocou aqui que ficou escuro, ela saiu e voltou, tá? A aparecer a imagem. Se alguém teve esse delay aí, esse probleminha aí, é só sair e voltar rapidamente. E enfim. Pastor, nós temos aqui pouco tempo, né? Seria mais uns minutos? Eu queria perguntar uma coisa, João. Oi? Vamos ver se a gente vai até umas 9h30? Tá bom. Vai lá, Paulão. Eu percebi que em todas as lives que a gente teve aqui, as pessoas comentaram sobre sair de alguns ambientes, de abandonar alguns ambientes. E durante essa sua jornada, houve alguns ambientes que o senhor precisou largar, abandonar e mudar de ambiente, trocar de amizades, abandonar amizades? Muitos ambientes. Assim, quando eu falei, Paulo, que eu me enfiei na igreja, era literal. Eu estava literalmente enfiado na igreja, porque eu queria sair de todos esses ambientes. Eram ambientes que me levavam a ficar cogitando que a natureza do velho homem era melhor, que era mais agradável. Eram ambientes que falavam, não, tá tudo bem. Eram ambientes que falavam... Cara, eu fugi mesmo, eu encerrei amizades. Eu precisei chegar para pessoas
E foi talvez assim aquelas decisões bem difíceis, mas chegar para a pessoa e falar, cara, por favor, eu vou pedir para você não mais conversar comigo. Eu vou pedir para você não mais tá perto de mim. Eu precisei chegar nesse ponto para algumas pessoas porque estava dentro da igreja, mas eu não queria perto, porque a gente está lidando com pessoas o tempo todo. E aqui eu estou colocando antigamente, tá? Quando eu vivia isso mais assim, nessa luta ainda mais intensa. Mas assim, eu precisei me cercar de fato de pessoas que queriam e estavam na mesma direção, no mesmo propósito, e literalmente colocar para fora, nesse sentido, qualquer coisa, ou ambiente, ou situação que me trazia de volta, ou me remetia para as velhas naturezas, né? Então, eu realmente me coloquei assim sob pressão nessa situação de tipo, foge, sai, vaza. E era desafiador, porque tinham muitos amigos até de longa data, tinham pessoas de... Cara, até meus familiares, porque assim, não sei, tomara a Deus que não tem nenhum familiar aí, brincadeira. Mas porque a minha família, ela carrega, os meus familiares carregam um pouco disso. Se eu fosse, talvez, de uma linha aí mais, sei lá, eu falaria, essa é a maldição hereditária da minha família. Porque eu tenho outros primos com a mesma condição, mas assim, você vê que realmente são carentes, né? Mas eles também se afastaram de mim. Aí, porque foi o contrário, porque eles viram eles achavam que eu ia para o mesmo caminho, viram que não, que eu mudei o curso da minha vida, e eles se afastaram porque já não aguentavam mais ficar perto, porque quando estava perto, para eu não entrar na vibe, eu tinha que me posicionar. E aí que eu falo, eu fui para um extremo muito, muito perigoso, que é aquele extremo de ser o crente chato demais, aquele crente que em vez de alcançar, de trazer para perto, repele, né? Eu cheguei nesse ponto, não acho saudável, não acho legal, mas era, sei lá, mas era imaturidade, eu estava com 18 anos, 19 anos, era imaturidade. Então eu afastei pessoas que hoje em dia já me reconectei de uma certa forma de novo, tá mais perto assim, mas não é mais a mesma coisa, lógico, mas assim, são pessoas familiares mesmo que acabei perdendo, entre aspas, porque eu não tive maturidade para caminhar com Jesus e mostrar o que ele fez por mim, mas eu fui esse cara que de tanto estar com medo, com receio de voltar para aquilo, eu expulsava, deixa eu sair desse ambiente, mas acabava indo para o extremo. É que Mas naquela época talvez fosse o que você tinha na mão, né? isso, talvez Era melhor fazer exatamente. isso do que cair de novo e voltar para trás. Né? Eu acho que a gente precisa, João, como igreja, entender, como pessoas, entender que é necessário, às vezes, uma santidade radical. Eu posso andar em santidade, mas se eu andar na beirinha da piscina, a chance de cair dentro da piscina é maior. Eu posso andar na beira da piscina? Eu posso, não tem problema nenhum. Posso tentar me equilibrar, mas a chance de cair para dentro da piscina é muito maior. Então eu prefiro andar bem distante ali da beirinha, o máximo possível, porque eu falo, hoje eu consigo lidar muito bem com isso, porque, cara, muita água rolou na minha vida. Mas assim, se eu precisar trabalhar com pessoas que tiveram as mesmas questões que eu, cara, numa boa, vou sentar, vou trabalhar. Não vou ser tentado por aquilo, não vou, nada, isso de muito de boa. Enquanto tem pessoas que eu acho que isso já não é saudável, mas a pessoa precisa se conhecer. Porque às vezes tem pessoas que vão querer trabalhar com adictos, mas ela vai ceder no meio dessa pressão, dessa situação, desse ambiente. Então, eu não acho saudável. Por isso que eu acho que cada um precisa se conhecer, assumir, reconhecer de fato que tem ali as suas limitações, e se a sua limitação, andar na beira da piscina ali, é perigoso para você em X ponto, então, cara, fica longe da piscina. Anda do lado de fora da grade. Porque senão você vai se dar mal. Sabedoria. Vai se dar mal. Bem, nós estamos aqui perto dos momentos finais. Quer falar alguma coisa, Paulo? Tá com você, João. Não, beleza. Para a gente não perder além do raciocínio. Se tiver algum raciocínio para completar, a gente finaliza o raciocínio. Né? Mas, como nós temos aqui alguns minutos, eu queria caminhar por um pedacinho, de forma resumida, sobre o ponto de virada da sua vida. Você contou essa questão, você contou várias situações, né, da questão da gravidez interrompida, da questão dessa da crise de identidade, que assim são lutas que muitas pessoas caem, né? Enfim, perder um filho é algo que tem gente que não se recupera disso.
É muito complicado mesmo. E Deus te deu essa vitória, você conseguiu ser firme e se manter ali. Isso é poderoso, né? Mas trazendo agora para um contexto de bênção, quais são os maiores resultados? O que Deus fez na sua vida, assim, que você pode falar de forma resumida e entregar o seu testemunho mesmo de transformação de Deus na sua vida? Certo. João, acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, depois de conhecer Jesus, foi conhecer minha esposa. Porque ela tá comigo, ela me apoia, ela é minha parceira ministerial, ela me impulsiona para viver tudo que eu tenho vivido com Deus. E assim, o que mais me motiva hoje, o que eu vejo como uma grande, porque tô excluindo aqui agora um pouquinho questão familiar, casamento, mas assim, o que mais me motiva hoje em dia, de fato, é cuidar de pessoas. É o que motiva, é o que move o meu coração, é o meu propósito de vida. Independente de eu estar como pastor ou não, como líder de célula ou não, eu amo fazer isso. Então, cuidar de pessoas, para mim, cara, é o meu ápice. Então, quando eu fui para psicologia, para você ter ideia, o que me motivou a ir para psicologia, eu liderava a célula. Uma garota da célula, na época, era a célula de adolescentes, jovens, isso tem aí já quase uns 7, 8 anos, e ela chegou e ela relatou para mim que ela viveu abusos na infância por conta de um tio e não sei o quê. Só que naquele momento, eu falei, cara, eu quero orar, eu quero poder te ajudar. E eu orei com ela, e eu abençoei e tudo mais. Mas sabe quando parecia que faltava algo? Eu falei, cara, e aí? Eu preciso cuidar de pessoas nessa situação também. E vão chegar outros casos, e outros, e piores, não sei. E aí? E ferramenta para tudo isso? Foi nesse ponto que eu tive o gatilho assim, vou fazer psicologia. Então, a psicologia, ela entra na minha vida como uma ferramenta, não como o meu propósito, como coisa do tipo. Porque se eu precisar, se você falasse agora, Lucas, escolhe uma coisa. Pronto, ministério. Ministério no sentido assim, vou cuidar de pessoas. Psicologia e tal, deixa pra ali, deixa do lado. Não que não é importante, eu amo, gosto de trabalhar como psicólogo, gosto de atender, de atuar, mas não é o que me motiva. Mas você vai cuidar de pessoas através da psicologia? Vou, mas eu prefiro cuidar muito mais de pessoas através de Jesus, da palavra de Deus, porque o resultado é muito mais rápido, instantâneo, é maravilhoso. Então, assim, me motiva muito e eu vejo como uma grande bênção o Senhor me permitir estar neste local, nesse lugar de poder cuidar de pessoas. Né? Tive muitos desafios ministeriais, desde quando Deus falou comigo a primeira vez, Lucas, eu te vejo como pastor, através de uma profecia. E eu olhar assim para Deus e falar, eu como pastor tô fora. Com 17 anos eu recebo a primeira palavra profética a respeito de pastoreio. Vai chegar na minha vida a concretizar essa palavra, ou seja, receber o título, porque independente de título ou coisa assim, eu não ligo para título. Eu não ligo para ser chamado de pastor, embora eu sei que tem muita gente que honra, chama, e amém, glória a Deus pela honra, mas assim, não ligo para isso. Mas quando isso concretiza, foram mais de 12 anos depois, 13 anos depois, para concretizar algo que Deus começou a trabalhar cedo na minha vida. Porque assim, se você olhar para a minha vida, talvez, 30 anos já é pastor. Já é pastor, para quem olha, talvez, pro meu rosto, fala assim, nossa, novinho, pastor, brincando aqui, novinho, pastor. Mas, quando eu olho para a minha jornada, eu falo, cara, foram 13 anos me preparando. Porque a partir do momento que eu recebo essa palavra de Deus, todo o meu coração, a minha vida e o meu direcionamento se voltou para isso. E eu comecei a buscar em tudo Deus nisso daí. Então, eu perdi as contas de quantas conferências de liderança eu fiz, eu perdi a conta de quantos cursos de liderança, de pastoreio, de cuidado, eu perdi as contas, eu não sei. Porque, assim, se aparecer um hoje que vai me trazer alguma perspectiva, assim, tipo de cuidado, que eu vejo que tem frutos naquela área, eu vou abraçar sem pensar, porque, para mim, faz muito sentido e eu quero me aperfeiçoar cada dia mais para cuidar de pessoas. Então, quando, por exemplo, eu vejo pessoas sendo transformadas, eu não sei se o José ainda está aí, mas o José e a Natália chegaram na nossa célula, cara, tem uns 3 ou 4 anos, talvez, né? A gente recém-casado, não tinha talvez nem sofá em casa ainda. Tava lá, a gente sentava nas almofadas no chão e célula rolando. E aí a Natália, toda a célula, Natália, vamos pedir oração pelo José. Eu orava pelo José, e a gente orando pelo José, um belo dia o José vem para a célula. José vem para a célula, a gente festeja, a gente começou a comemorar, mas mais do que isso, chega um dia que o José, a gente olha por batismo com o Espírito Santo na célula. Aí José tá lá e é batizado. Aí a Natália, peraí, ele chegou depois e ele já foi, eu aqui, isso. Então, mas quando você olha para tudo isso,
você vê anos se passando, mas você olha para um fruto que você fala assim, cara, que legal tudo que Deus fez. Ele fez isso através de quem? Através do quê? De alguém que se dispôs a estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, que foi aquilo que Deus chamou para fazer. Então, por isso que eu falo, independente de título, se Deus nesse momento falasse assim, ou sei lá, pastor René fala assim, nesse momento, Lucas, você não é mais pastor na comunidade de alcançar. Para mim não mudou nada, porque eu coloquei para dentro do meu coração assim, independente do que as pessoas estão me comissionando, me pedindo para fazer, e eu amo fazer tudo isso, eu sei quem me chamou para fazer o que me chamou para fazer. Então não é a respeito de título, de cargo, de qualquer coisa, é a respeito daquilo que ele me chamou para fazer. E eu vou prestar contas para quem no final de tudo isso? Para quem me chamou. Se daqui 10 anos, ou se Deus me recolhe amanhã e eu chego lá e ele fala assim, e aí, isso foi o que eu te pedi? Eu quero pegar e falar, sim, Deus, eu fiz. Ou não, né? Poderia chegar lá e falar, não deu para fazer porque o pastor René ainda não me consagrou a pastor, porque ele não me levantou, ele não acreditou no meu ministério, e as pessoas não acreditaram em mim. Não é a respeito do que as pessoas acreditam ou colocam sobre nós, ou é sobre o que Deus colocou nas nossas vidas, sobre aquilo que ele é e ele acredita em nós. Então, nós carregamos uma marca de Deus, um chamado de Deus para cada um. Agora, o que a gente está fazendo com isso não tem a ver com o outro, tem a ver com nós mesmos. Então eu vou prestar contas para Deus a respeito daquilo que ele colocou nas minhas mãos para fazer, e ele foi confirmando. Então para mim eu vejo isso como uma bênção, porque assim, ele poderia ter escolhido milhares de outras pessoas, ele poderia ter escolhido tantas outras, e eu fico me perguntando até agora, Deus, o que o Senhor viu em mim? Por que o Senhor foi me escolher? Porque eu fico me perguntando porque assim, eu sou carente de uma graça, de uma misericórdia de Deus, cara, demais. Demais, como tantos nós, tantas pessoas são, né? Mas assim, eu falo, cara, Deus, eu erro tanto, eu falho tanto, não sei o quê. Mas, e aí? O Senhor me chamou. Então, amém, Deus. Já que o Senhor me chamou, eu quero estar perto, eu quero ter mais, eu quero buscar mais. E eu realmente tenho vivido, experienciado assim, Deus me dando graça e condição de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E Ele tem me dado realmente pessoas para caminhar junto, que eu amo estar com pessoas. Amo estar cercado. Assim, a Gabi ela é um pouquinho diferente de mim. Ela já gosta mais de ficar na dela, né? Mas agora também, até pela condição, coitado, não tem muito o que fazer. Mas eu, se pudesse, ficaria cercado de pessoas o tempo todo, porque isso me traz motivação, porque eu tô vendo ali pessoas. E eu sou aquele tipo, quem me conhece um pouquinho mais, eu sou aquele tipo que vou ficar ouvindo. Não, parece que eu sou passivo, mas é porque eu gosto de ouvir, mas depois eu começo a trazer a direção de Deus, aquilo que Deus tem muitas vezes para as pessoas. Então eu prefiro estar nesse lugar de tipo assim, vamos lá, deixa eu ver quem eu consigo abençoar, quem eu vou alcançar, o que eu vou fazer. Não é sobre dinheiro, não é sobre nada, embora a gente precise de tudo isso. Falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me colocou para fazer aquilo que é de mais importante, que é cuidar de pessoas, alcançar pessoas. Então, que bênção que é isso, João, poder estar nessa posição e nesse lugar. É um privilégio que nós temos. Deus nos deu o privilégio de estarmos nessa posição. E talvez a minha luta nesse momento, não vou por luta, sei lá, o meu maior desafio no momento é falar assim, Deus, não vejo a hora de poder abrir mão disso daqui, que é psicologia, que é não sei o quê, e ficar só com isso daqui, e viver disso, e simplesmente ficar sem preocupação de onde vem, para onde vai, simplesmente viver isso, porque isso me motiva de tal forma que eu falo assim, beleza, eu posso viver isso daqui de boa e fazer essas coisas acontecerem de boa. Então, queima no meu coração igreja, no sentido de ver pessoas sendo transformadas, de ver pessoas sendo curadas, recebendo ali o toque de Deus. Isso queima no meu coração. Então, é isso. Me impulsiona para viver isso daí. É uma bênção tá nessa posição. Glória a Deus pela sua vida, Pastor Lucas. A gente vê um amor nas suas palavras, no seu olhar, né, os seus Glória a olhos Deus. brilhando. Todo mundo que está aqui, pessoal comentando sobre você, sobre a sua postura, o seu amor para com as pessoas. Isso é notório. A gente Glória vê a Deus. isso em você. Então, eu tô chegando agora, né? Enfim, mas me impactou. A Glória a igreja Deus. em si, que foi moldada, né? Que o Espírito Santo direcionou o pastor René, você, a cuidar da igreja, ela é acolhedora. Então, toda a cultura ali que tem interna da Alcançar, ela tem esse amor que partiu do altar, parte de vocês. Sim. Vocês
semeiam isso a todo momento, e isso é notório. Quem está na outra ponta aqui, como eu que acabei de chegar, posso dizer isso, que a gente sente de fora esse carinho, esse amor, e a gente entende, vocês colocam a questão, né, essa questão de Bíblia, de palavra, tem a conferência, né, que traz tudo ali para a gente, de forma organizada, e explicativa, com base bíblica. Então, tudo isso mostra o amor. E agora, te ouvindo assim falar diretamente sobre o que você ama fazer, que é o ministério, que é cuidar de pessoas, fica muito claro para mim essa sua entrega e esse seu amor. E isso nos aproxima ainda mais. Eu tenho certeza que as pessoas aqui estão mais cativas, né? Estão mais gratas, agraciadas por Amém. você ter dado esse tempo aqui para nós, né? Então é muito bacana. Glória a Paulo, Deus, glória a Deus. vamos para as considerações finais, gente. Nós temos aqui um horário hoje, tá? Enfim, fique à vontade. Paulo, quer comentar alguma coisa com suas considerações? Bom, eu fiz bastante anotação, né? Fiz bastante anotação. Aprendi bastante. E eu agradeço. Quero agradecer pelo carinho de estar com a gente, de dispor desse tempo para estar com a gente, ensinando, orientando. Eu levo o aprendizado aqui, bastante anotação que eu fiz. Glória a Deus, que bom. Bastante anotações. E com alegria eu levo esse dia no coração. Dia de aprendizado. Bênção de Deus. Que a gente possa viver já o que Deus tem chamado a gente para fazer. Vamos esperar. Não precisa esperar a imposição de mãos, não sei o que. Não é sobre isso. Isso daí é só o confete, o momento do confete. Mas vamos viver já o que Deus tem pra gente, né, Paulo? Amém. O que Deus tem chamado para... Vamos viver já. Vamos. Não é verdade? Verdade. Pastor Lucas, quer deixar uma mensagem final para as pessoas aqui que estão te ouvindo? Que Deus colocar no seu coração. Amém. Agradeço aí ao carinho, realmente. Eu me sinto realmente com um coração grato pelo carinho de tantas pessoas que me acompanham. A Adrilene, eu vi que a Adrilene mandou, e eu acompanho a Adri há muito tempo. A Adri sempre foi uma parceira, assim, conhecendo a minha vida desde lá de trás. Tantas pessoas, eu fico alegre por saber que tantas pessoas confiam e acreditam, dão credibilidade para aquilo que a gente tem vivido. E eu creio que Deus continuará nos proporcionando viver isso. E talvez se eu pudesse fechar, João, eu fecharia com isso, que a gente possa se firmar. Vamos contextualizar, né, fechar a live que a gente possa se posicionar em cima daquilo que Deus tem para nós, baseado não naquilo que sentimos, mas na nossa identidade. E viver não aquilo que nós achamos que seria legal, mas viver aquilo que Deus tem para nós, porque o futuro preparado para nós em Deus é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa sonhar, pensar ou desejar. Deus tem sempre algo exclusivo preparado para nós, que é muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, que a gente fique posicionado naquilo que Deus tem para nós, sabendo quem nós somos nele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Então, muito obrigado. Nós vamos nos despedir do pastor, que ele tem horário, tá? E a gente vai ficar aqui mais um minutinho com vocês para dar um recadinho. E, enfim, é isso. Quem tiver Amém. aqui, Obrigado. Aguarda mais um pouquinho que nós já vamos fechar essa live. Mas eu vou despedir aqui do pastor. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Pessoal, estamos aqui. Continuem aqui com a gente mais um minutinho. Nós queremos falar aqui do nosso evento do dia 21, Mentalidade Experience. Paulo quer falar sobre? Paulo, o que você tem para falar para as pessoas sobre esse evento? Bom, pessoal, não percam tempo. Quem ainda não adquiriu o seu ingresso, vá lá no link da bio do João, ou no link da minha bio, ou do Anderson, ou da Priscila, que somos os palestrantes do evento. Nós já estamos no segundo lote, tá? Então a gente ainda tem mais um lote, tá? Então não perca a condição do segundo lote. A gente ainda está com desconto extraordinário para você. Vá lá e eu tenho certeza que você vai viver um dia extraordinário.
o pastor Lucas vai estar lá, as pessoas que já participaram também na nossa live anteriormente também vão estar lá, o José, a Natália, a Júlia, o João, todos vão estar lá e nós vamos compartilhar de um tempo. Nós vamos estar num ambiente com pessoas que têm a mesma visão, o mesmo pensamento, nós vamos estar num ambiente de crescimento. E eu conto com a sua presença lá. Olha que benção. A Cindy colocou aqui, eu vou comprar. Não deixe para a última hora, Cindy. Vai lá, adquire o seu ingresso, leva o marido e bora lá, gente. Essa live é poderosa. Olha só, a gente precisa fazer outras lives com o pastor aqui para a gente captar mais conteúdo. Ele tem muito conteúdo, ele tem muito amor no coração para passar, né? Então, fica aqui esse carinho do pastor entregue para a sua igreja, para as pessoas aí que não são da comunidade Alcançar, estão convidadas a estar com a gente. Manda um direct aqui para mim no Instagram, você que vai ver essa live gravada. Eu quero deixar aqui para vocês que estão aqui com a gente o convite. Essas lives aqui que vocês estão vendo, elas são oferecidas pelo evento Mentalidade Experience. Mas eu coloco para você aqui que essas lives elas não vão se encerrar depois do Mentalidade Experience. Tá? Então você que tem no coração de colocar o seu testemunho aqui para o mundo, para a internet, me procure, me manda um direct, me mande um WhatsApp, que nós vamos agendar para você falar do que Deus fez na sua vida. Tá? Nós temos que entregar, a passar a palavra adiante. Então, se Deus fez algo na sua vida, põe para fora. Põe para fora. Pessoas são edificadas com esses testemunhos. Assim como você foi ou pode estar sendo impactada com o testemunho de todas as pessoas que passaram aqui, do Anderson, do Paulo, do José, da Natália, da Gabi Rigotti, agora do pastor. Né? Amanhã, aproveitando, amanhã nós temos aqui uma live muito especial com um ex-adicto que foi muito fundo no vício das drogas. Ele foi muito fundo, mas muito fundo. Ele vai falar sobre isso. E hoje ele venceu esse vício e ele tornou-se terapeuta, ele cuida de pessoas, tá? É um amigo pessoal meu e é um amigo pessoal também do Elias, tá? Então, o Elias amanhã vai estar comigo entrevistando o Eliel Lara. Aqui nos meus stories já tem um pequeno vídeo de uma chamada que eu fiz agora, hoje, com ele, e falando um pouquinho sobre isso. Então, convido vocês amanhã às 8 da noite, vamos ter a live aqui com o Eliel Lara contando seu testemunho. Tá bom, gente? Paulo, quer falar alguma coisa? Top. Só te agradecer, meu irmão. Te agradecer por esse tempo. Você que está nos ouvindo aí também até agora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência aí. Nós estamos crescendo e aprendendo juntos aí. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado por dedicar esse tempo aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio. Maravilha. Ó, a Elaine já colocou aqui, eu vou, tá? Então, se você vai também, comenta aqui, eu vou. E eu quero deixar um abraço aqui especial para o meu amigo Anderson Fernandes, que também é palestrante do Mentalidade Experience. Anderson foi uma pessoa usadíssima por Deus, que fez muita diferença nesse projeto, né? Tá ajudando bastante, sempre tá junto com a gente. Anderson, cara, Deus abençoe a sua vida. Nossa, gratidão total por toda a atenção, por toda a força, por toda a energia que você dispensa com a gente, né? Sempre está ali, solícito, disposto a ajudar e para a gente resolver da melhor forma tudo. Então, gratidão pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida. E muito obrigado a todos vocês que estão aqui, né? Deus abençoe demais. Ó, aqui a Antônia, eu vou, a minha primogênita também, essa é minha mãe e minha irmã, né? Vem de São Paulo para o Mentalidade Experience. Pessoal, essa é a oportunidade de você chamar alguém da sua família que de repente não quer saber de igreja, não quer saber das coisas que rolam dentro da igreja, tem um certo preconceito, se sentem cauterizadas. Eu fiquei muitos anos me sentindo cauterizada. Então, se me chamasse para um culto, eu não iria. Mas talvez para um evento de mentalidade, eu iria. Né, para entender melhor os meus sentimentos, as minhas emoções, né, questões internas que estão lá e a gente vive colocando máscaras para maquiar realmente o que realmente nós estamos vivendo por dentro. Então, colocar para fora isso
é muito importante. E esse evento vai ser um start para você mudar de vida, para você trazer pessoas também para Cristo e para se transformarem em todos os âmbitos aqui, emocional, espiritual, enfim. Lembrando que não vai ser somente uma palestra, mas vai ser uma experiência. Nós vamos proporcionar uma experiência e tudo está sendo cuidado, trabalhado com muito amor, com muito zelo por você. Lá em Romanos diz que para a gente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa começar pela transformação da nossa mente. E a palavra usada para expressar vontade é telema, no original. E telema quer dizer a vontade de Deus que ele vai fazer mediante uma contrapartida nossa. Ele fala assim, olha, eu vou te dar as coisas boas, perfeitas e agradáveis, mas para isso você vai ter que fazer a sua parte. Você vai precisar dar a sua contrapartida, que é transformar-se pela renovação da sua mente. Então eu quero te convidar para fazer parte desse movimento de estar lá, mudando e transformando a sua mentalidade para que você possa alcançar essas coisas que já estão propostas para você. Então eu quero te convidar para fazer a sua parte. Maravilha, maravilha. Bem, então é isso. Muito obrigado. E falar aqui da outra palestrante, que eu não sei se ela está aqui, Priscila Negrão. Priscila Negrão. Semana que vem nós teremos entrevista com a Priscila Negrão, tá? E quem entrevista a mulher é a dona Joelisa. E a gente vai colocar, nós vamos colocar aqui na sequência as lives, né? Terça-feira nós teremos live também. Terça-feira, dia 10. Dia 10. Deixa eu ver se já... dia 10. Dia 10 é o Elias. O Elias amanhã vai ajudar com as perguntas, mas na terça-feira ele sentará aí no banco dos entrevistados, né? Então, fica aqui essa agenda para você. E nos acompanhe, continue nos acompanhando. Compartilhe essa live com quem você sentir no coração. Compartilha mesmo e vamos passar a palavra adiante, tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima.